Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo 3 e que nós vamos estar dando continuidade ao estudo de sequências numéricas, tá certo? Vou só fazer um recapitulado do que foi visto nos vídeos passados, tá certo? Para a gente fazer a concatenação do que a gente vai ver agora, né? Então, nos vídeos passados nós falamos primeiro da definição, o que é uma sequência numérica, vimos as notações que nós temos, né? Vimos um exemplinho com 3 sequências numéricas. Aqui nós vemos que nós temos 3 notações, né? Essa aqui explicita alguns termos do termo geral, e essa aqui que explicita só o termo geral, não explicita a indexação, o começo, se começa de 1, se começa de outro. Então, nesse caso aqui, sempre entendemos que começa de 1, tá certo? Então, a gente vai jogando os números na 1, 2, 3, tal, na forma que está aqui, beleza? Observe uma coisa interessante. Ó. Nesse caso aqui específico, nós temos a regra. Tanto nessa notação, que sempre vem com a regra, como nessa. Porém, em alguns casos, eu só tenho alguns dos termos. Por exemplo, imagine que eu tivesse aqui o 1, o 4 e o 9. Seria possível eu entender que a relação é n ao quadrado? Né? Seria possível? Ou até mais termos, né? Às vezes só 3 não dá, mas 5, 10, 15 termos. Se é possível eu afirmar isso, então a gente vai ver que em alguns casos, né, se eu tiver uma certa dica, entender mais ou menos a natureza do fenômeno, vai ser possível a gente tentar ver, a partir dos termos, o padrão de formação, né, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Claro que aí no outro vídeo nós falamos sobre o computador, né, como gerar termos de uma sequência, né, no computador, tá certo? E também até na calculadora, né, na calculadora científica, a gente vai utilizar aí em sala, né? E agora nós vamos estar falando um pouco sobre como achar esse terminho geral que aparece ali na sequência a partir de alguns termos. Né? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, nessa primeira aqui, como é que a gente chegaria à conclusão que 1, 4, 9, depois 16, 25 e tal, elas vêm dessa sequência aqui. Então, é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo, certo? Então, aqui eu coloquei algumas, eu chamei de terminologias recorrentes. Então, ó, em boa parte dos casos, analisaremos sequências e futuramente séries com termos apresentando os seguintes tipos de relações. Relações lineares, que são aquelas relações onde você tem um aumento constante. Tipo, aumenta de 2 em 2, aumenta de 3 em 3, ou seja, a cada mês que passa, aumentou R$2 no custo. Né? Então, no primeiro mês aumentou R$2, depois no outro mês mais R$2, então o aumento é constante. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó, 2n mais 1, menos n mais 4, 3 quartos de n menos 2, 6n. Então, todos esses exemplos aqui são lineares, relações lineares. Então, a forma dela é AN mais B. Esse A aqui, gente, não tem nada a ver com o A de sequência. Ali no quadro eu até vou fazer uma consideraçãozinha sobre isso. Eu tenho as quadráticas, onde a minha fórmula de n ela vai ser uma fórmula polinomial de grau 2. Né? Aqui n ao quadrado, a gente até já viu uma sequência como essa nas aulas passadas, n ao quadrado mais 3, então cálculo quadrado de número soma 3. Aqui, menos 3, n ao quadrado mais n menos 5, ou seja, pega o quadrado de um número, multiplica por menos 3, soma com esse número, depois subtrai 5. E aí a forma é essa aqui. Temos uma forma polinomial para um polinômio de grau qualquer, né? Grau 3 aqui, por exemplo, um exemplo está aqui nesse primeiro passo, ó, aqui, vírgula. O segundo exemplo, n a sexta, né? Aqui tem um polinômio de grau 3, aqui um polinômio de grau 5, e por aí vai. A forma geral é essa aqui, que a gente já conhece. Fatoriais, n fatorial, inclusive a gente viu no exemplo passado, temos aqui n mais 2 fatorial, 2n mais 1, ou seja, vai ser alguma coisa de n e um fatorial lá, certo? Temos radicais, onde você tem uma raiz, né? Você vai ter aqui o radical dela, vai ter uma função aqui dentro, né? Ela vai ter essa forma aqui. Temos potências, que é quando você tem um número elevado, né, a uma variável ou uma função, dependendo dessa variável, por exemplo, 2 elevado a n, 4 elevado a n ao quadrado, 1 terço elevado a n. Então aqui você tem o que a gente chama de base da exponencial e aqui o seu expoente, n ao quadrado e n. Né? A forma é essa aqui. Temos trigonométricas também, né? Vai ser seno, cosseno, cotangente. Então aqui você vai ter uma trigonométrica e dentro uma função de n. Certo? Sempre na variável n. Quer dizer que o nosso domínio, que as nossas entradas são naturais. 1, 2, 3 e por aí vai. Certo? Então, aí vamos botar um exemplinho aqui, que eu vou fazer logo uma consideração no começo, dizendo o seguinte. Esse exemplo aqui, ele não é tão exigido na disciplina, certo? Mas, né, futuramente, você pode precisar dele. Quando você estiver analisando um fenômeno, você está lá no laboratório analisando um fenômeno, você está percebendo um comportamento.
Quando você está analisando um fenômeno, não existe a matemática ali, é você que vai achar ela. Então você vai fazer medições e vai vendo, a partir de alguns valores, qual seria o padrão, qual seria a forma. É isso que a gente vai perceber nesse exemplo. Não é um exemplo fácil, tá certo? Aqui eu coloquei exemplos fáceis, mas assim, de modo geral é uma coisa assim, bem trabalhosa. Você tem que conhecer um pouquinho de matemática para estar mexendo nele. Mas o que eu coloquei aqui está bem tranquilo. Então, o que esse exemplo diz? Encontre o termo geral da seguinte sequência, seguindo a dica do tipo de termo presente. Então, aqui eu tenho essa sequência, 4 termos foram explicitados dela, e aqui fala que existem termos lineares nela. Aqui, existência de termos lineares também para essa, 2 sobre 4, 3 sobre 5, 4 sobre 6, 5 sobre 7. E a última, item C aqui, 3 sobre 1, 9 sobre 4, 27 sobre 9, 81 sobre 16, 246 sobre 25, existência de potências e termos quadráticos. Tá certo? Então, ali no quadro, a gente vai estar resolvendo isso aqui. Eu até fiz um texto aqui que ficou um pouco difícil. Ali no quadro vai até mais fácil, né? Pelo menos nos casos lineares, né? Vai estar bem mais tranquilo. Beleza? Então, vamos aqui atacar o mesmo exemplo. Então, gente, ó. Encontre, né, o termo geral da sequência seguindo a dica de termo presente. Então, tá aqui a primeira sequência que nós vamos tentar achar a fórmula que gera esses termos. Ele deu aqui uma dica de termos lineares. Se isso era possível achar, mas é arriscado. Você pode achar uma fórmula que coincide os 4 termos, mas a partir do próximo ela já não gera mais. Então, o que a gente quer aqui é achar a fórmula correta. E para isso a gente precisa dessa informaçãozinha aqui. Olha só. Então, no item A, eu até fiz um pouco complicado no material, mas aqui eu vou facilitar um pouco mais a explicação. No item A ele fala que você tem termos lineares, só que esses termos lineares aparecem no numerador e denominador. O numerador é constante, então é sempre 1. Então essa sequência nossa, a gente já sabe que ela é dessa forma aqui, a n igual a 1 sobre. Aqui ela vai ser um A vezes n mais um B. Eu estou usando letras maiúsculas aqui para não coincidir esse A com esse A aqui, para a pessoa não confundir. Não tem nada a ver um com o outro, certo? Olha, uma relação ela é linear quando ela tem aumentos constantes para variações constantes. Ou seja, quando eu jogo 1, eu tenho um valor. Quando eu jogo 2 na minha sequência, eu tenho outro. Aí eu vou aumentar, eu vou perceber se esse aumento, né, de um termo para o outro, ele é constante. E você percebe que o que? 3 mais 2, 5 mais 2, 7 mais 2, 9. Então, essa variação é o A. Para você achar esse A, você pode fazer assim, A igual a 3, quer dizer, 5, né, que é o posterior sempre assim, né, 5 menos 3, que a variação deu 2. Porque pode ser negativa, né, pode ser uma variação negativa, né. Então é sempre o 1 menos o antes dele, ou seja, 7 menos 5 ou 9 menos 7, tanto faz, né. Então aqui você tem uma variação de 2, então você já achou o A igual a 2. Quando você acha o A igual a 2, então você tem assim, 2n mais b. Aí você pode jogar, né, um valor de índice dessa sequência, por exemplo, jogar o 1, jogar o 2, acha esse, jogar o 3, acha esse, jogar o 4, acha esse, por aí vai. Jogue sempre 1, né? Então você vai ter aqui, se você fizer isso, 2 vezes 1 mais b, você está dizendo que você está calculando o primeiro termo. Pelo menos aqui do denominador. Então 2 vezes 1 mais b tem que dar 3. Então b deu quem? 3 menos 2, que deu 1. Então você achou a fórmula. Quer dizer, vamos testar, né? Vamos ver se deu, né? Então, 2n mais 1. Como é que você testa? Você joga os termos da sequência. Por exemplo, jogando 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Jogando 2, que é o segundo termo. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Gerou. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, que é o terceiro termo. Jogando aqui 4, né? 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Está gerando. Certo? Então, provavelmente essa aí é a resposta. Item B. Da mesma forma, ele fala que são termos lineares, tanto em cima quanto embaixo, provavelmente. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que minha sequência AN, ela vai ser assim, ela vai ser um AN mais B sobre um CN mais D. Provavelmente. Então, eu vou olhar para cima. A variação em cima é o quê? De 1 em 1 positivo. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Meu A eu já posso colocar como 1. Mas aí vamos botar a regrinha de novo. Então A é sempre um termo menos anterior. 3 menos 2.
Então, deu 1. Já achei meu A. Daqui, eu já sei que minha fórmula é N mais B, porque o A vale 1, né? Jogo aqui. Então, como eu sei que minha fórmula é N mais B, então tá aqui, ó, certo? É N mais B. Se eu jogar o valor 1 em N e somar com B, tem que dar quanto? 2. Tem que gerar o primeiro cara. Se eu jogar o valor 2 em N e somar com B, tem que dar 3. Então, que valor é esse? Aí a gente joga, ó, 1 mais B tem que dar o primeiro termo, que é 2 ali de cima. Então, B é 2 menos 1, que é 1. Então, a gente já achou a fórmula de cima. Ó, vai ser N mais 1 sobre... Aí vem para a fórmula de baixo. Quem é o C? O C é a variação, né, que é constante. 5 menos 4 ou 6 menos 5, tanto faz. Você pode escolher qualquer um. Então, 5 menos 4. Deu 1. Então, daqui você tem que vai ser N mais D, que é a fórmula de baixo agora. Então, nesse caso aí, o 1 está aqui, ó. Então, continuando aqui, eu sei que se eu jogar o primeiro índice, que é o 1, N igual a 1, e somar com D, tem que dar 4. Então, eu sei que 1 mais D tem que dar 4. Então, D vai ser 4 menos 1, que vai dar 3. Então, eu tenho também a fórmula de baixo. Vai ser N mais 3. Ó, professor, tá certo aí essa conta? Não necessariamente, a gente tem que testar. 2 mais 1, quer dizer, 2 não, começando de 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 3, 4. 2 sobre 4. Agora, para N igual a 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 3, 5. 3 sobre 5. Está batendo. Terceiro termo. 3 mais 1, 4. 3 mais 3, 6. 4 sextos. Quarto termo. 4 mais 1, 5. 4 mais 3, 7. 5 sobre 7. Então, provavelmente é isso. Aí a gente vem para o item C. No item C não tem mais termos lineares. Ele fala que tem potências e termos quadráticos. Aí é o seguinte, gente, nesse caso aqui a gente não costuma complicar muito, porque você pode ter funções mistas com soma de uma potência, com um termo quadrático, que é o mais difícil. Mas se você olhar bem, ó, a parte de cima, se você olhar 3, 9, 27, 81, 243, o que você está percebendo aqui? Se eu multiplicar aqui por 3 dá esse, se eu multiplicar isso por 3 dá esse, ou seja, aqui, enquanto eu aumento na sequência, na primeira, por exemplo, se eu olhasse assim, ó, 3, né, 5, 7, né, 9, o que eu percebo? Que se eu somar 1 aqui, somar 1 não, 2, né, desculpe, 2. Então, na parte linear, ó, eu percebo que é uma soma. Só que aqui, se eu observar, ó, vezes 3, se eu multiplicar por 3 de novo, vezes 3, se eu multiplicar por 3 de novo, vezes 3, se eu multiplicar por 3 de novo, vezes 3. Então, eu estou o quê? Ao invés de somar, eu estou multiplicando. Então, isso aqui me indica que vai ser o quê? 3 elevado a n. N igual a 1. 3 a primeira, 3. N igual a 2. 3 ao quadrado, 9. N igual a 3. 3 ao cubo, 3. Vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 3 a quarta, 3 a quinta. Então, já achei a parte de cima. A parte de baixo, eu vou perceber que 1, 4, 9, 16, 25 são números que tem raiz quadrada. Observe, ó. Ou melhor, né? Se eu posso fazer a volta, né? Mas vamos fazer assim, ó. Por exemplo, a raiz de 1 eu sei que é 1. A raiz de 4 eu sei que é 2. A raiz de 9 eu sei que é 3. A raiz de 16 eu sei que é 4. A raiz de 25, porque são números simples, né? Então, assim, normalmente essa questão vai ser cobrada com coisas simples, né? Só que não é raiz que está aparecendo aqui. Está aparecendo quadrado. Por quê? Porque, na verdade, 1 é 1 ao quadrado, 4 é 2 ao quadrado. Então, esses são os naturais. Ó. 1, 2, 9 é 3 ao quadrado. Está aqui, ó. Então, eleva ao quadrado. 16 é 4 ao quadrado, que é a operação inversa da raiz, né? A gente, o que está raiz aqui, você pode passar como potência para o outro lado. Então, 25, 5 ao quadrado. Então, na verdade, esta fórmula aqui é quem? É n ao quadrado. Então, minha regra geral é o quê? É a potência de 3 em cima sobre a potência de 2 embaixo. Então, vai ser o quê? Meu AN vai ser 3 elevado a n sobre n ao quadrado. Tá certo? Então, de fato, jogo 1. 3 a primeira, 3. 1 ao quadrado, 1. 3 sobre 1.
Jogo 2, 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Jogo 3. 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado, 9. E por aí vai, certo? Então, conseguimos achar as fórmulas gerais, tá certo? Então, no primeiro caso foi essa. No segundo caso foi esse. E no terceiro caso foi esse aqui. Aí eu vou fazer uma observação, gente. Eu sempre gosto de mostrar que, às vezes, até mesmo a gente faz de formas diferentes em ocasiões diferentes, né? Como eu estava pensando no vídeo, eu falei, pô, tá muito complicada a forma como eu fiz os termos lineares. Aí eu falei, não, então eu vou usar a ideia, né? O que é o termo linear? É um AN mais um B, onde esse A é a variação. Então, se está variando de 2 em 2, você já sabe que o A é 2, né? Você faz uma continha e acha o B. Então, aqui no material, observe uma coisa interessante. Eu botei essa resposta aqui, que é uma outra forma de você achar os termos lineares, usando um sistema. Só que o A, você já pode achar ele mais fácil. Como assim usando um sistema, professor? Olha, se eu pegar a fórmula que é AN mais B, como a gente viu, tá aqui, ó. Se eu jogar o 1 aqui, então A vezes 1 mais B tem que dar o primeiro termo da sequência. Se eu jogar o 2, A vezes 2 mais B, ou seja, 2A mais B, tem que dar o segundo. Então aí você resolve um sistema. A vezes 1 mais B tem que dar o primeiro termo da sequência, se for o 3. Volta aqui, ó. Tá aqui, ó. 3, ó. Olhando só para a parte de baixo. E A vezes 2 mais B tem que dar o 5. Aí você gera um sisteminha e resolve. Resolvendo ele, você vai achar A igual a 2 e B igual a 1. Nem botei a resposta aqui. Então não é uma forma tão boa. Se for linear, você já pode fazer do jeito lá. Você já pega a variabilidade ao A e aí faz uma continha, acha o B. Certo? Da mesma forma, você tem aqui o de baixo. Só que o de baixo ele foi um pouco mais fácil, porque ele foi aumentando de 1 em 1. Aí de 1 em 1 é mais tranquilo, porque até de cabeça você consegue fazer, ó, aumentando de 1 em 1, ele começou de 2, então provavelmente é 1 mais 1. Então você vai somar 1. Né? Então vai ser n mais 1. E aqui, ele começou de 4 e vai aumentando de 1 em 1. Então provavelmente ele começou somando 3, né? Porque você sempre joga 1 primeiro. Então, n mais 3. Né? Então dá para você meio que adivinhar a fórmula assim. Mas aí tem essas fórmulas aqui, por sistema e também já vem na variabilidade achando o valor de A. E por último, né, nós temos a análise que foi feita ali no quadro. Né? Você tem que observar que essa sequência aqui, a n, ela é um numerador e um denominador, onde o numerador é uma potência de 3 e aqui um valor quadrado. Né? Uma potência quadrática, digamos assim. Tá certo? Então, fica aí esse exercício, né? Eu acho que é um exercício interessante para a gente refletir. Agora, nem sempre, gente, eu vou falar logo, nem sempre é fácil você olhar termos de uma sequência e montar o termo geral dela. Até porque isso pode ser muito arriscado, porque você está lá observando um fenômeno na natureza. Se você não tem informação que ele é linear, eu mostro para você infinitas sequências que tem esses 4 primeiros termos aqui, mas o próximo não coincide. Então, como a sequência é um termo infinito, você precisaria ter todos eles, que é impossível, para você ter o padrão de informação. Se você não tiver, claro, informação dessa aqui. Como você sabe, são lineares, aí, beleza. E quando eu falo existência de termos lineares, eu não estou falando termos em si. Entenda bem essa palavra, porque quando eu falo termo de uma sequência, eu estou falando isso aqui, ó. Isso aqui é um termo da sequência. Eu vou até mudar essa palavra aqui de termos para partes. Partes lineares. Aqui é programação, né? Partes. Né? Daqui a pouco eu vou compilar. Aqui é porque aqui é a codificação para gerar esse arquivo, né? Pronto. Vou deixar assim quando eu postar lá. Então você tem partes, né? Porque termo, quando a gente fala de sequência termo, a gente tem o bloquinho mesmo. Então esse cara aqui é um termo, esse cara é outro. Então aqui você tem partes lineares. Numerador, denominador, então cada um desses é uma parte. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado, tá certo? Da aula. Até a próxima.